Irmãos, nós estamos nessa série de mensagem intitulada Transformações. Hoje tem pessoas que veio a este lugar com seu coração apertado. Tem pessoas que veio neste lugar sentindo vazio. Tem pessoas que veio neste lugar sentindo sem propósito, sem ânimo. Veio porque veio. Mas, queridos, nós temos pregado aqui, nesses domingos, de um poder do alto, um poder maravilhoso, um poder celestial, que deu vida ao corpo que estava morto do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus estava sepultado. E o poder do Espírito Santo, o poder de Deus, entrou na vida de Jesus, naquele corpo mortificado, naquele corpo vazio, e o ressuscitou. Queridos, quando nós ressuscitamos com Cristo, nossas vidas são transformadas. Hoje você veio aqui talvez se sentindo assim, sem vida, mas em nome de Jesus, que o poder que ressuscitou Jesus dos mortos te enche de vida, te desperte para o bom propósito do Senhor, porque o Senhor tem um propósito para nossas vidas. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: o Senhor tem um propósito para nossas vidas. O propósito do Senhor para nossas vidas é que sejamos bons em um mundo mau. Esse é o propósito de Deus. Esse poder que ressuscitou Jesus dos mortos nos chama para a vida, nos põe de pé, nos capacita, nos preenche, nos enche, porque Ele tem um propósito. Mas o que é ser bom? Como que a gente poderia definir o que é ser bom? Talvez você já ouviu que ser bom é, por exemplo, uma boa comida, é uma boa reputação, é um bom trabalho, é um bom dia. Nós falamos tanto essa palavra, ser bom. No grego e no hebraico há muitas definições sobre o que é ser bom, sobre o que é ser a bondade. Mas para nós podermos compreender o tipo de bondade que o poder que ressuscitou Jesus gera em nós, nós precisamos compreender que existem alguns falsos conceitos. Ideias erradas a respeito do que é ser bom, do que é ter uma vida boa. Já ouviu esse termo? Fulano tem uma vida boa. Eu lembro que quando meu pai conseguiu o primeiro carro zero dele, pela carta de consórcio, naquela época era um carrão, era um Gol 1000 Plus, o Gol Bolinha. Os vizinhos vinham em casa para ver o carrão novo do meu pai. E eles falavam: agora o Arino tem uma vida boa. O que é ter uma vida boa? Nesse falso conceito, neste mundo mau que nós vivemos. Vamos ver alguns falsos conceitos a respeito do que é ter uma vida boa. Em primeiro lugar, no conceito da maioria das pessoas, uma vida boa está relacionada a ter boa aparência. As pessoas ligam que uma vida boa tem um estético apreciável. O Brasil é o segundo país no mundo no número de cirurgias plásticas, lipoaspiração, bronzeamento artificial, botox, tudo que você pode imaginar de melhoramento da estética. O Brasil está em segundo lugar, virou uma mania nacional cuidar da aparência. Mas será que isso é realmente uma vida boa? Porque aquilo que para você pode ser bonito, para mim pode não ser. A beleza, ela não tem um padrão universal. Quando vocês veem aquela foto daquela moça que quer ser igual a Barbie, e ela já fez inúmeras cirurgias plásticas, e você vê o que ela era, o que ela é agora, a gente pensa assim: gente, essa pessoa está se deformando. Mas na cabeça dela, ela está ficando bonita. Aquilo ali é ter uma vida boa. Também é uma vida boa na cabeça das pessoas sentir-se bem. Muitas vezes a gente crê no lema da sociedade, dessa sociedade pós-moderna. Nós vamos para a nossa vida priorizando bons sentimentos. Eu não quero fazer isso porque eu não me sinto bem.
Eu não quero esse trabalho, eu não me sinto bem. Eu não quero mais essa família, eu não me sinto bem. O lema da sociedade pós-moderna é: se você se sente bem, faça. Não importa se vai magoar o outro, não importa que você vai andar seminu na rua, não importa que você vai andar parecendo um pinheirinho de Natal, cheio, de penduricalhos, piercings, não importa se você vai trair o seu cônjuge, não importa se você vai destruir o futuro dos seus filhos pelo exemplo que você está dando dentro de casa. Se você se sente bem, faça. Mas qual é o problema aqui? Isso não é vida boa. Isso se chama hedonismo. Hedonismo é o prazer pelo prazer. A pessoa se vicia em sentir prazer, em sentir-se bem. Mas isso está errado. Não é essa vida boa que Deus tem para nós. Também, em terceiro lugar, no conceito da maioria das pessoas, vida boa está relacionada à riqueza. Está relacionado a possuir coisas materiais, possuir bens, fazer compras. Resumidamente, é ganhar muito dinheiro e gastar com aquilo que traz prazer e conforto. Gastar da maneira que desejar. Isso é vida boa. Opa, é a casona, é um carrão, é uma conta milionária, é ter tudo que eu puder desejar. Isso é vida boa. Também um falso conceito da maioria das pessoas: a vida boa está relacionada a fama e poder. Uma sede de fama, uma sede de poder. Tem gente que relaciona a ser conhecido por um maior número de pessoas. Eu sou muito devagar com esses negócios de tecnologia, mas já faz alguns meses que eu criei uma conta no Instagram. E no Instagram você tem aquele negócio de seguir outras pessoas, não é? Então eu comecei a procurar algumas pessoas, alguns ícones do meio gospel, evangélico, para poder seguir. E tem lá no bendito Instagram um negócio lá que se chama Store, que a pessoa grava pequenos vídeos que fica ali disponível por 24 horas, se eu não me engano. Eu não entendo muito bem disso. Mas o que acontece? As pessoas postam ali cada coisa. Posta ali descabelado porque foi na academia. Posta ali o prato da comida que está comendo, do trânsito. Você, ai, Jesus, eu vou lá e já procuro de novo e deixo de seguir. Se tenho mais o que fazer na minha vida que cuidar da vida do outro. Como é que tem gente que gosta disso, tem que ter fama, tem que ter tantos seguidores? Porque isso é uma vida boa na concepção das pessoas. Está ligado a isso. Às vezes, muitas pessoas fazem coisas ridículas para ter um minutinho de fama. Mas qual é o problema com isso? A maioria das pessoas que buscam essa vida boa por tendência da fama, do poder, se sentem vazias. Se sentem com medo. Porque se não agrada, daqui a pouco todo mundo deixa de segui-la no Instagram e nas outras redes sociais. Essas pessoas têm medo da velhice, têm medo da solidão, porque é uma falsa sensação de amizade que essas pessoas têm. E mais, tem medo da morte. Porque a vida não está fundamentada em nada que é firme, que é alicerce para a alma. Irmãos, não é esse tipo de vida boa que as pessoas chamam, como nós vimos aí, que Deus nos criou. Lá na Bíblia, em Gênesis capítulo 1, temos narrado a criação do mundo. E quando Deus faz cada coisa, Ele diz que aquilo ali é o quê? Bom. Quando Ele criou o ser humano, Ele disse o quê? Que era muito bom. Deus faz coisas boas com bons propósitos. Olha só o que diz o texto de Efésios, capítulo 2, verso 10. Diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Olha só como essa verdade é clara. Deus nos criou para sermos pessoas boas. Pessoas boas fazendo coisas boas, fazendo boas obras.
Deus nos criou bons com um propósito, o propósito de fazer aquilo que é bom. Mas aqui eu preciso fazer uma ressalva muito importante. Não fomos salvos pelas boas obras, mas sim para as obras, para as boas obras. Lembra lá do texto de Efésios? Que nós somos a criação de Deus realizada em quem? Em Cristo. Da onde que vem o poder que nos ressuscita da morte do pecado? Da nossa fé em Cristo. Nós não somos salvos pelas boas obras. Não fazemos aquilo que é bom para ter o favor de Deus, não fazemos aquilo que é bom para ser salvos. Mas uma vez que nós somos salvos, uma vez que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos me transformou, me ressuscitou, eu estou apta para fazer aquilo que é bom. Jesus opera em nós esse grande poder, agindo em nós com bondade em nossos atos. Quando nós praticamos a bondade, a nossa autoestima se beneficia dessa atitude, porque Deus nos fez para algo bom. Vamos ler junto essa frase? Fomos criados para a bondade. Fomos criados para a bondade. Mas aqui, queridos, o que acontece? Nós não somos naturalmente bons. O ser humano tem uma natureza egoísta. O nosso coração é mau. Nós precisamos lutar contra a nossa natureza pecaminosa, egocêntrica. A bondade de Deus não flui naturalmente de nós. E é nesse ponto que o poder de Deus age nos transformando em pessoas boas. É só a gente olhar para a história. O que flui do ser humano? Guerra, crimes, violência, preconceitos. Se nós olharmos para as crianças, aqueles que são pais sabem, as crianças já nascem com essa tendência egocêntrica. A criança, ou ela vai aprender a se desprender daquilo que lhe é desejado, natural, que é tudo eu, com a família, ou ela vai reforçar esse egocentrismo. E se nós não somos transformados, nós vamos criar uma geração de egocêntricos. Está inerente a nós o mal, não a bondade, o egoísmo. O homem tem a tendência de fazer o mal. Por exemplo, na igreja, às vezes acontece da gente ouvir, né, uma vez ou outra, o meu filho foi mordido lá no maternal. O professor ensinou a morder? Você ensinou seu filho a morder? Não. Pegou o brinquedinho dele, ele vai defender o brinquedinho dele, né? Qual é a defesa que ele tem? Um dentinho. E isso depois é trabalhado. Mas o nosso coração é mau. Nós não queremos ser bondosos, é só olhar para dentro de nós. Geralmente, quando nós estamos numa fila e esperando talvez para pagar uma conta, e chega uma pessoa que você vê que não é idoso, não é gestante, e não está com o nenê no colo, e se aproxima ali do caixa preferencial, o que passa no teu coração? O que passa na tua mente? Não, talvez essa pessoa, né, está apurada, ela precisa passar na frente, eu vou ceder o meu lugar, minha vez para ela. Não é isso que passa, não é verdade? Quer ver aonde? Na fila do mercado, ali na padaria, que você chegou, está esperando um atendente vir até você, chega uma pessoa, você fica só de olho. Vamos ver se a pessoa vai ousar cruzar minha frente na padaria do mercado. Não é verdade? A gente não tem a vontade de fazer aquilo que é bom. O nosso coração não é bondoso por natureza. Muitas vezes a gente prefere pecar ao invés de amar. É isso que está lá em Romanos capítulo 7. Porém, queridos, cada um de nós pode ser uma pessoa boa. Nós precisamos decidir por isso, em sermos bons.
Então aqui a pergunta importante é como que nós nos tornamos uma pessoa boa em um mundo mau, em um mundo perverso. E para isso nós vamos ler o texto de Tiago, capítulo 1, verso 17. Olha só o que diz esse texto. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Olha que texto maravilhoso. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, vem da onde? Vem de Deus. O Criador de toda a luz, que resplandece, que não muda como uma sombra. Esse versículo, queridos, nos dá então a resposta para essa pergunta. Como ser bom em um mundo mau? A resposta para nos tornarmos pessoas boas mediante o poder que ressuscitou Jesus é compreender que a nossa bondade é dom de Deus. Aceitar o fato que a bondade é um dom divino. A bondade não é uma força, a bondade não é um melhoramento de caráter, a bondade é um dom divino. Quando nós nos abrimos para o poder de Deus, esse poder que entrou no corpo vazio de Cristo, morto, e o ressuscitou, e o fez viver até hoje, eternamente, e o faz estar aqui entre nós, quando nós nos abrimos para esse poder passa a agir em nós, transformando o nosso coração mau em um coração novo, em um coração segundo Deus. Mas cada um de nós primeiro precisa admitir a verdade. O nosso coração, devido ao pecado deste mundo, devido ao pecado dentro de nós, se tornou mau. Nós precisamos ter uma visão correta de nós mesmos. Nós precisamos abrir os nossos olhos e não ficarmos nos achando os bons. Nós temos que aceitar, queridos, o fato que o que é bom não vem de nós, vem de Deus. A bondade é um dom divino. A Bíblia chama isso de justificação. Justificação significa que Deus, que é o juiz, Ele nos faz bom. Ele nos declara bons por causa de Jesus, por causa da graça de Jesus que opera em nossas vidas, aquela graça demonstrada na cruz do Calvário. A bondade, a primeira dádiva que nós podemos perceber que é derramado no nosso coração quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, a primeira percepção de que nós somos de Deus é a bondade. Você já teve essa experiência? Alguém falou assim para você: nossa, fulano, você está bonzinho, hein? O que está acontecendo? Você está bonzinho desse jeito? Olha só. Ser bom é igual um docinho. É aquele solzinho do inverno, quando a gente está gelado e a gente encontra ali um feixe do raio de sol e a gente se abriga ali e sente aquele calorzinho gostoso que faz a musculatura relaxar. É isso que acontece quando o poder que ressuscitou Jesus age em nós, nos transformando, muda o nosso coração mau, perverso, egoísta, para bom. Nós temos que aceitar o fato de que é Deus que realiza em nós o querer a ser bom e o efetuar de ser bom. Olha só o que diz o texto de Filipenses 2:13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dEle. Às vezes você está aí no banco e está falando assim: não, pastor, mas eu sou uma pessoa tão boa, não faço mal para ninguém. Não basta fazer mal para ninguém. Quando nós somos bons por causa de Deus, a bondade é expressa, ela se transforma em ação. Nós somos bons em um mundo mau. Nós não somos simplesmente pessoas que não interferem negativamente. E a Bíblia diz que o simples fato de nós desejarmos ser bom, desejarmos fazer algo de bom, vem de Deus. É Ele que efetua tanto o querer, o desejo e o realizar a ação.
E esse poder se manifesta em bondade em nossa vida. Esse poder que opera esse desejo em nós e essa ação, vem do Senhor. Olha só o que diz o texto de Tito, capítulo 3, verso 4. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens. Olha só, é uma manifestação, é um gatilho que é acionado, é um fogo que é aceso em nós. Deus que manifesta a bondade em nosso coração. É nossa parte, então, pedir a Deus: Senhor, manifesta em mim a tua bondade. Se não sou eu que desejo para poder realizar, onde que entra aqui a minha parte? Em pedir ao Senhor: Senhor, manifesta em mim a tua bondade. Você pode fazer essa oração nessa manhã? Vamos fazer essa oração? Põe a mão no seu coração e diga: Senhor, manifesta em minha vida a tua bondade. Amém. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai acionar isso dentro de você. E nós seremos bons em um mundo mau. Hoje, nesse culto, queridos, eu orei. Eu coloquei diante do Senhor e neste momento, em nome de Jesus, eu creio que o Espírito Santo está abrindo os seus olhos hoje para que você veja que toda bondade que você precisa expressar já está aí, já está em você. A dádiva divina do Senhor, a bondade já está em você. A bondade, queridos, é o produto do amor de Deus em nossas vidas. É por isso que nós podemos ser bons em um mundo mau. Mas para nós prosseguirmos essa mensagem, nós precisamos compreender que a bondade é um dom divino que nós precisamos praticar. Mas exige de nós uma decisão pessoal. Mas, irmãos, a segunda maneira de nos tornarmos bons em um mundo mau, para o poder de Deus nos transformar em pessoas boas e neste mundo mau, é que nós temos nos disciplinar no estudo da Bíblia. Nós precisamos estudar a Bíblia diariamente. Diariamente. Querido, diariamente. Estudar a Bíblia, como? Diariamente. Diariamente uma vez por mês? Diariamente uma vez por semana? Diariamente é só no domingo? Diariamente uma vez no ano? Diariamente é só quando você está triste? Diariamente é só quando você quer uma revelação? Diariamente. Quando que nós devemos estudar a Bíblia? Diariamente. Se eu quero ser manifesto por Deus, se eu quero que a minha bondade seja manifestada, porque ela não vem de mim, ela vem dele, eu preciso estudar a Bíblia diariamente. Essa bondade é manifestada em nosso coração por causa do estudo da palavra. Lembra do gatilho que eu disse? Lembra do fogo sendo aceso? Qual gatilho é esse? O estudo da palavra de Deus. Olha só o que diz o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 16 ao verso 17. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Você crê nisso? Você crê que esse livro é um livro a ser seguido? Para quê? Para que seguir esse livro? Para que isso aqui é útil? Para que isso aqui nos corrige? Olha só o verso 17, o desfecho. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra do Senhor nos repreende, nos corrige, é útil, nos forja com um propósito: para sermos bons em um mundo mau. Para nos levar a sermos atuantes com boas obras. É a palavra de Deus que nos prepara para sermos bons neste mundo mau. É Deus que nos faz estar completamente preparados, prontos para fazer todo tipo de ação. Por isso,
Aquele que lê, que memoriza, que medita na palavra do Senhor, produz o fruto do Espírito Santo, que é a bondade, também todos os dias. Se eu estudo a Bíblia diariamente eu vou ser bom. Se eu me empenho no estudo da palavra diariamente, eu vou ser o açúcar na vida de alguém. Eu vou ser o raio de sol na vida de alguém. O poder de Deus vai se manifestar em minha vida em boas obras, diariamente também. Queridos, aqui tem uma verdade. Este livro vai mantê-lo longe do pecado, ou o pecado vai mantê-lo longe deste livro. Qual a distância que você está deste livro? Ou a Bíblia vai te proteger do pecado, vai te livrar do pecado, vai te deixar longe do pecado. Ou é o pecado que vai te afastar da palavra. Deus está nos revelando neste momento, queridos, algo muito precioso. É o nosso dever estudar a palavra, é o nosso dever ler e memorizar os textos, os mandamentos do Senhor, para nós aprendermos a ser bons nessa terra. E a nossa igreja tem uma ferramenta maravilhosa. Nossa igreja agora está desenvolvendo um trabalho maravilhoso chamado Unibim. Unibim. Ah, pastora, você está falando para fazer propaganda. Não, eu estou falando porque eu estou fazendo Unibim. Eu sou aluna da Unibim. Tenho aqui meus colegas de classe, tenho aqui meus professores. Eu estou na Unibim. Sabe por quê? Porque eu tenho o prazer de aprender do Senhor. Porque quando eu não estou sentada aprendendo, parece que está faltando. É uma alegria poder estudar a palavra do Senhor para melhorar a ação do Espírito Santo na minha vida, para poder ser um referencial de Deus em boas obras, em bons atos, em bondade. Queridos, não basta possuir uma Bíblia. É necessário usá-la. Não adianta deixá-la na estante no Salmo 91. Nós precisamos folhear essa palavra, entender essa palavra. Mas aí muitas vezes algumas pessoas falam assim: pastora, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Mas como que você vai entender se você não estuda? É por isso que nós temos, queridos, essa ferramenta maravilhosa que é o Unibim, que vai te ajudar na compreensão da palavra. Mas olha, sinceramente, eu preciso dizer algo aqui, com muito carinho no coração, tá, irmão? Muito carinho no coração. Você que diz que não lê a Bíblia porque não entende. Olha, querido, eu pessoalmente, eu estou mais preocupada em fazer aquilo que eu entendo do que o que não entendo. Eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Mas a minha preocupação não é o que eu não entendo. É se estou fazendo aquilo que eu já entendi. Se o poder de Jesus já está operando na minha vida. Se Ele já está sendo um gatilho para que a boa ação do Senhor se manifeste em minha vida. Portanto, quem deseja experimentar o poder transformador de Deus, sendo bom em um mundo mau, precisa aceitar o fato, primeiro, que a bondade é um dom de Deus. E ainda precisa aceitar o fato que é através do estudo e da meditação da palavra de Deus que a bondade se manifesta. O propósito de Deus é cumprido através do estudo da palavra. Em terceiro lugar, para nos tornarmos pessoas boas em um mundo mau, mediante o poder que ressuscitou Jesus, nós precisamos tomar o cuidado de proteger a nossa mente. Proteja a sua mente. Você vai precisar controlar os seus pensamentos. Você vai precisar controlar a sua mente. Você quer ser bom? Você quer ser o referencial de Deus para essa geração? Você quer ser o raio de sol, o calorzinho? Você quer ser bom em um mundo mau? Vai precisar controlar a mente. A nossa batalha contra o mal, queridos, acontece na nossa mente. E nós precisamos ter o cuidado aqui com o que nós vemos.
Nós precisamos entender que algumas amizades, algumas informações que nós estamos recebendo, podem não ser tão confiáveis assim. Não podemos ser ingênuos de aceitar tudo que a mídia diz, de aceitar tudo que os filmes pregam, tudo que os seriados ensinam, tudo que os nossos colegas, amigos, confidentes dizem. Nós precisamos ter um zelo. Lembra? O pecado começa na mente. Nós precisamos vigiar aqui, então, o que nós vemos. Algumas pessoas dizem assim que assiste na TV, algumas séries, filmes, e aquilo não interfere em nada na convivência da família. É mentira. Isso não é uma verdade. Interfere sim. Interfere porque a nossa mente recebe as informações através dos nossos olhos. Se você for consultar um coach, né, que é esses personal que nos ajuda a alcançar nosso propósito de vida, o que eles falam? Você tem que fazer uma perspectiva do que você quer, pegar uma imagem, uma figura que representa aquilo e deixar aquilo visível. Você tem que estar sempre olhando aquilo. O que os psicólogos que trabalham em terapia funcional, em terapia de recuperação dizem? Que você tem que estar exposto àquilo que você quer mudar na tua vida. Por que algumas vezes, como pastores, a gente aconselha a escrever um versículo bíblico e pôr na parede do seu quarto ou na porta da sua geladeira? Porque a exposição ajuda na conversão da sua mente. E muitas vezes nós estamos passando muito tempo recebendo informações venenosas. Como que um filme promíscuo não interfere na sua vida com Deus, na sua vida familiar? Como que o seu filho adolescente assistir séries sensuais, de lesbianismo, de homossexualismo, não vai interferir na concepção dele daquilo que a palavra de Deus ensina? Ele está sendo doutrinado por quem? É pela palavra ou pela mídia, por aquilo que está assistindo? Eu já orei por crianças que assistiram filme de terror com os pais, depois passaram meses sem conseguir dormir. Como que não interfere? Olha só o que diz o texto de Mateus, capítulo 6, verso 22. Jesus dizendo: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Vale repetir aqui, queridos, os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. A nossa mente é influenciada positiva ou negativamente através dos nossos olhos, porque os olhos são as janelas da nossa alma. Portanto, nós protegemos a nossa mente quando nós selecionamos o que vai entrar por essa janela. Nós cuidamos da nossa mente quando nós cuidamos com o conteúdo daquilo que nós estamos vendo. Faz uma análise pessoal. Você conhece a sua vida, você sabe dos seus hábitos. Qual é a qualidade da sua mente? Qual é o conteúdo dos seus pensamentos? A Bíblia é clara. Selecione a qualidade do seu olhar. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, diz algo muito importante, que é o nosso papel dominar todo o pensamento humano e fazermos com que eles obedeçam a Cristo. Levar os nossos pensamentos cativos a Jesus. O que isso quer dizer? Não é os nossos pensamentos que nos dominam. Os nossos pensamentos têm que ser dominados, obedecerem a Cristo. Aqui está a nossa batalha. Nós precisamos cuidar com aquilo que nós estamos vendo. Nós temos que parar de permitir que materiais venenosos entrem na nossa mente. Aí, então, o poder que ressuscitou Jesus nos transformará em pessoas boas em um mundo mau. Mas, queridos, em quarto lugar, para nos tornarmos pessoas boas em um mundo mau, mediante esse poder que ressuscitou Jesus, nós precisamos também desenvolver valores e convicções bíblicas. Desenvolva valores e convicções bíblicos. Deus espera que tenhamos convicções firmes.
Como que nós vamos ter convicções firmes? Protegendo a nossa mente. Cuidando que as nossas convicções e valores não sejam estabelecidos por coisas venenosas. Nós precisamos, queridos, ser dirigidos por esses valores. Se você quer ser uma pessoa boa em um mundo mau, desenvolva convicções e valores bíblicos. Por quê? Porque a Bíblia nos exorta que o negócio vai ficar feio. Nos últimos dias, a Bíblia diz que os homens serão maus, serão egoístas, avarentos, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratos, impuros, e a lista continua. Olha só o que diz lá 2 Timóteo 3:3. Sem amor pela família. Qual a incidência de divórcio que nós temos hoje? Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis e inimigos do bem. Se essa formatação de humanidade está dirigindo as nossas convicções e valores, não tem como ser bom em um mundo mau. O mundo vai querer ser mau. Você quer seguir o mundo, você vai ser mau. O padrão do mundo é mau. Em um mundo mau, as pessoas não cultivam valores bíblicos. Não cultivam convicções adequadas. Pelo contrário, elas são inimigas do bem. Por isso, queridos, o que nós estamos defendendo? Qual é a bandeira que nós estamos levantando? Aonde vai o nosso investimento? Aonde vai o nosso tempo? Aonde vai o nosso dinheiro? Nós estamos comprando briga pelo quê? Qual tem sido a convicção da nossa vida? Existe aqui uma diferença muito grande em ter uma opinião. Minha opinião é cristã. E ter uma convicção. Olha só a diferença de opinião e convicção. A opinião você defende. A convicção defende você. A convicção é gerada pela prática da palavra de Deus, dos valores da palavra de Deus. E essas convicções nos defendem nos momentos mais difíceis da vida. A convicção dirige a sua vida nos momentos mais difíceis e te protege no vale da sombra da morte. Não importa se o mundo se levanta contra, não importa se você vai enfrentar oposições, as pessoas não vão concordar com você, podem até te odiar, mas os valores eternos, gerados pela convicção do Espírito Santo no seu coração, vai te proteger deste mundo mau. Você pode até sofrer oposição, mas a convicção está tão firme, tão fundamentada, tão arraigada na sua vida, que isso vai te proteger. Você não vai ser levado por um lado, por outro, por doutrinas mundanas. Por isso, queridos, para finalizar a mensagem de hoje, se você deseja ser transformado pelo poder da ressurreição de Jesus, escolha ser praticante da bondade, independente dos seus sentimentos e reconhecimento humano. Pratique atos de bondade. Pastora, mas as pessoas não reconhecem. Pastora, mas quando nós somos bons, as pessoas tiram proveito. Pastora, se eu for bom, as pessoas vão achar que eu sou bobo. Independente. Se você quer este poder transformador na sua vida, se você quer se sentir dentro de um propósito, se você quer descobrir como que você pode estar no centro da vontade de Deus, vivendo uma vida transformada, precisa praticar atos de bondade. A bondade, como nós vimos, é uma dádiva divina. É um dom dado por Deus a nós, que é acionada pelo estudo da palavra de Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos entender. E por entender, nós vamos aprender e o nosso comportamento vai mudar. Então, nós vamos cuidar da nossa mente.
Nós vamos proteger aquilo que nós estamos vendo, selecionar aquilo que os nossos olhos estão vendo. E por proteger a nossa mente, as nossas convicções vão se solidificando em nós. Nós não vamos nos cauterizando com a sujeira desse mundo, pelo contrário. Nós vamos fortalecendo os nossos valores, e então nós vamos pôr em prática todo ato de bondade. Como eu disse, não basta você não fazer mal para ninguém. Porque quando o poder de Deus está ativo na nossa vida, ele exala. É o bom perfume de Cristo. Quando você passa um perfume, você não precisa ficar igual aquele cheirinho ambiente, né? Espirrando toda hora para as pessoas acharem que você está cheiroso. Você passa e a fragrância exala, não é? É assim o poder de Deus na nossa vida. Quando eu entendo que vem dele, o simples fato de desejar vem dele, então eu decido, eu quero, o Senhor me dá. O Senhor me dá toda a bondade que eu preciso para ser bom em um mundo mau. Então o Senhor me leva a estudar a palavra, a entender como que eu posso ser bom, de que maneira. E o Senhor me leva a cuidar da minha mente, porque é dali que parte tudo das minhas motivações. Cuidando daquilo que eu estou vendo. Então, os valores que eu sigo, as convicções que eu levanto a bandeira da palavra, não tem como não ser bom. Vocês estão vendo que é um desenvolvimento? Que a transformação acontece? Nós precisamos praticar, e para isso nós temos um desafio da palavra de Deus, que está lá no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 24, que diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Se nós desejamos ser bons, precisamos praticar isso. E muitas vezes nós vamos ter que contrariar pessoas. Muitas vezes nós vamos que doar de nós mesmos. Muitas vezes nós vamos ter que perdoar. Muitas vezes nós vamos ter que abrir mão de alguns direitos. Muitas vezes nós vamos precisar preferir honrar a ser honrado. Isso é uma vida para servir, não para ser servido. Por isso, decida ser assim. Pratique atos de bondade diariamente. Seja o docinho da vida do seu colega de trabalho. Seja o docinho da sua mãe que está nervosa. Seja o docinho do seu chefe que está inseguro. Pratique atos de bondade. Deixe que a sua história seja ornamentada por atos de bondade. Que a beleza da sua vida, que a decoração do seu ser, sejam os seus atos bondosos. Fazer o bem, queridos, não é sempre fácil, não. Muitas vezes a gente vai ter que engolir a nossa tendência do mal, egocêntrica. Mas o fato, queridos, é que fazer o bem gera recompensa nessa vida e na eternidade. Olha só o que diz o texto de Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Glória a Deus! Nós não podemos desanimar. Nós não podemos desanimar, queridos. O poder que ressuscitou o Senhor Jesus é o mesmo poder que está operando em nós essa manhã. E esse poder está levantando um grande exército. Um exército de pessoas boas em um mundo mau. Vai ser difícil. O texto de Salmos, capítulo 126, versos 5 e 6, diz que muitas vezes nós vamos semear com lágrimas, mas nós vamos colher com alegria. Muitas vezes vai ser caminhando e chorando, mas certamente a volta vai ser recolhendo feixes da vitória do Senhor, da alegria da recompensa do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, deixe o poder de Deus manifestar a bondade divina através de você neste mundo mau. Feche os seus olhos, queridos, vamos orar. Senhor Jesus, nós cremos neste poder.
Nós cremos, Senhor, que o Senhor está nos chamando, nos levantando, Senhor, como o exército da paz, o exército da bondade, Senhor. O Senhor quer que nós sejamos a sua luz. O Senhor quer que nós sejamos o seu amor, o doce amor. Então, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, manifesta a sua bondade em nossas vidas, ó Deus. Nos desperta, Senhor, para essas verdades maravilhosas. Ativa em nós, ó Deus, essa unção, dessa dádiva dos céus, para que nós possamos, Senhor, viver uma vida digna aos teus olhos e de bondade neste mundo. Em nome de Jesus. Missionária Central de Maringá.